Aí, meus amigos e minhas amigas, no dia de hoje eu trago um dos assuntos que estão em pauta, além daquela aprovação da denúncia oferecida pela PGR, pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Também uma das pautas é a anistia, a aprovação ou não. A esquerda convocou lá para o 30 de março uma manifestação contra o não à anistia. A favor da anistia, aí sim da direita. Será lá no 6 de abril, na Paulista. Mas a opinião daquela rede esquerdista, de ideologia esquerdista, a Globo News, tem explicação, e principalmente a âncora do programa, a Natuza. E ela se preocupa em esclarecer e dizer que tem contato direto e sabe o que está acontecendo, tanto no governo federal quanto no Supremo. Vejam aí uma reportagem. Eu queria só dar uma informação da Lídia Rodrigues, que é a nossa apuradora agora, que falou com o Sóstenes Cavalcante, que diz o seguinte, que é líder do PL, que vai se reunir com o Hugo Mota na terça-feira para falar sobre anistia, que acredita que o PL tem, quer dizer, que essa base bolsonarista mais uns agregados tem número que vão de 200 e tanto até 310. E tem um outro ponto, que o candidato a presidente da República com apoio do Bolsonaro tem que estar filiado ao PL. Então, Tarcísio tem que ir para o PL. Ratinho Júnior tem que ir para o PL. Então, Caiado não vai para o PL. Caiado tem a menor chance. Ratinho Júnior, ao que consta, também não iria. Então tem algumas questões. Mas o ponto que eu queria... Esse é o ponto agora. ...destacar é, tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O que ela diz é que o Supremo teria uma carta na manga. Muitos deputados e senadores têm processos que estão engavetados no Supremo Tribunal Federal. E, contrariando a eles, a qualquer momento esse processo pode ser desengavetado. É o Supremo interferindo na política, o que isso não seria possível na Constituição e em lugar nenhum do mundo. O Supremo é para julgar o cumprimento da Constituição e não se envolver na área política. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Já esse outro da bancada lembrou das emendas parlamentares, que compra a honra de muitos parlamentares. Flávio Dino, há pouco, havia mudado as regras e muito tempo ficaram sem receber. E ele lembrou muito bem, mais uma carta que o Supremo tem na manga, e esta na pessoa do ministro Flávio Dino. Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal, você entra. Assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal, você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Sim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal, você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Me falou o seguinte, se passar esse projeto de lei da anistia, vira briga de rua. Crise institucional vai ser sem precedentes, essa história de emenda vai vir com força, então vira um negócio assim que a gente não sabe como termina. Inclusive porque a gente tem que avaliar se a reunião, a manifestação em São Paulo vai ser grande. Se for
pequena relativamente, como foi a do Rio, tudo bem. Mas e se for enorme? E se for a pressão popular em cima do Congresso? Mas eu trouxe também a explicação do Dr. Sandro Gonçalves sobre o pavor do Supremo Tribunal e até ameaças caso ele venha apoiar a anistia, porque ele é o líder do Centrão no Congresso e é o fiel da balança nas votações. Esta é a razão do pavor demonstrado nesses vídeos, e vejam aí o que ele explica com muito fundamento. Rapaz, o jogo político tá acirrado. Que o Procurador-Geral da República jogou por terra mais uma narrativa que existia contra o Bolsonaro. Pois é, lembra daquela história do cartão de vacina? Caiu, foi arquivado. E o Bolsonaro vai utilizar isso como arma a seu favor para tentar se defender do ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Urgente. A Procuradoria-Geral da República pediu para arquivar a investigação de Bolsonaro em cartão de vacinas. Sabe, tem a maior bancada dentro do Senado. Inclusive, o Rodrigo Pacheco era do partido do Kassab. Foi o Kassab que organizou a entrada, né, do Rodrigo Pacheco dentro da presidência do Senado. E agora, há quem diga que seria o momento, se o ministro Alexandre de Moraes continuar interferindo e fazendo pressão contra o Kassab poderia se tornar oposição ao governo Lula, o que já está começando a acontecer, e teria também oposição ao Supremo Tribunal Federal, mostrando, peraí, você quer ver quem tem mais força? Tá bom, tenta vir para cima de mim, antes de vocês me julgarem, você já tem pichado. Isso pode acontecer? Depende da visão do Alcolumbre, mas há quem aposte nisso e está tentando trazer o Kassab para essa batalha. Pois é uma batalha que, se começar a acontecer, meu irmão, vai dar muitos capítulos essa novela. Pois é. E aí, o Kassab tem 3 opções: baixar a cabeça e fazer tudo que o Alexandre de Moraes mandou, virar-se contra o Bolsonaro e o bolsonarismo e ir apoiar, né, ou ir contra o PL da anistia. Ele pode continuar com o PL da anistia e responder o processo no STF, ou pode se virar contra o STF. E de quebra tem um brinde aí. Se o Kassab se virar contra Alexandre de Moraes, partir para o impeachment, se juntar com o Costa Neto e o Bolsonaro, ele será o próximo governador do estado de São Paulo, ou o próximo senador do estado de São Paulo, com o apoio do Bolsonaro. É uma arma forte. É uma arma muito forte do Kassab. Mas quem pensava que a eleição de Hugo Mota para a Câmara dos Deputados ele seria o salvador da pátria, se enganaram. Essa viagem ao Japão com o Lula surte efeito. Eles podem conversar e manipular bem o que aconteceria no seu retorno ao Brasil. Basta dizer que Hugo Mota mudou a sua concepção também após um jantar com Alexandre de Moraes, dizer que aqui está tudo às mil maravilhas, respeitados os direitos, não existe cerceamento das redes sociais, e aí tem a opinião dele segundo a sua assessoria. Vejam o que ele decidiu e após essa viagem no Japão. Bom, interlocutores do presidente da Câmara, Hugo Mota, disseram à Globo News ontem que, no momento, é zero a chance de o parlamentar pautar no plenário da Casa o projeto de anistia a condenados por envolvimento nos atos do 8 de janeiro em Brasília, lá em 2023. A avaliação foi externada após parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro terem reforçado a defesa do projeto, afirmando que o objetivo é aprovar o texto na primeira quinzena de abril. Dirigentes do PL têm buscado o apoio de outros partidos à proposta. No entanto, de acordo com aliados de Mota, o presidente da Câmara entende que não há motivo para pautar agora o projeto. Além disso, avalia que, se pautar, sofrerá um desgaste na relação com o presidente Lula, de quem tem se aproximado, inclusive o acompanhando em viagens ao exterior, certo?
Após a decisão da primeira turma, o líder da oposição na Câmara, o tenente-coronel Zucco, afirmou que a ideia da oposição é articular para a primeira quinzena de abril a votação da proposta que trata desse projeto de anistia. Essas são algumas das notícias que eu trouxe para vocês, também com vídeos para ilustrar a nossa edição. Mas outras notícias nós temos que estão acontecendo. Por exemplo, que o desemprego sobe para 6,8% no trimestre terminado em fevereiro. Quem diz isso é o IBGE. Mas houveram muitas denúncias de números que foram manipulados. Podem acreditar que será, e é muito maior do que esse índice que foi divulgado. O consignado para a CLT ultrapassa 1,28 bilhões em empréstimos, quer dizer, mais brasileiros endividados e que ficarão à mercê dos banqueiros, que vão enriquecer cada vez mais. É aquele programa do Lula, propagandeado pela a nossa Gleisi Hoffmann, a nossa ministra. Um terremoto que aconteceu lá na Ásia, o número de mortes subiu para 144 em Myanmar e 8 na Tailândia. Os problemas da Eletrobras devem ser resolvidos imediatamente, pois o Lula indicou o ex-ministro Guido Mantega, aquele que respondeu vários processos e foi inclusive preso. Ele fará parte do Conselho Fiscal da Eletrobras. Daniel Alves, aquele nosso jogador da seleção, ex-jogador, ele foi absolvido pela justiça lá na Espanha. A esquerda se manifestando diz que investigadores já estão traçando rotas de fuga de Bolsonaro em caso de uma ordem de prisão. Como vocês sabem, o Corinthians, ao vencer em 1-0 ao Palmeiras, sagrou-se campeão paulista. Haviam 2 ministros, claro que num camarote reservado VIP, com muita segurança e cercado só de pessoas da sua intimidade, o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive contribuiu para a vaquinha do Corinthians para adquirir o seu estádio, e o Flávio Dino. Só assim para que eles pudessem assistir a uma partida de futebol. Mas matéria nós temos bastante. Eu espero que vocês, além de assistir esse vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. Ela é de grande valia, principalmente para nós. É o canal de Pepe Severo no YouTube. É onde eu peço que vocês devam curtir e também se inscrever no canal, se for o caso, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.